Muito boa tarde a vocês que nos assistem aqui pela Eco TV ao vivo, canal 9 da NET Digital. Estamos no ar com o programa Direito Legal. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Fernando Brigante Filho, que é um magistrado, um juiz aposentado, já trabalhou em diversas comarcas aqui da nossa região e hoje ele é coordenador da Escola Superior de Advocacia, núcleo aqui de Santo André. Nós vamos tratar sobre as uniões estáveis no programa de hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma ligadinha aqui na TV, no 2379-4733 e participe, porque quem participar no final do programa haverá um sorteio de um brinde cedido pela Isabel Artesã, lá de Mauá, da Artesbel. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Boa tarde, doutora Fernanda. Eu me sinto honrado de ter recebido o convite de vocês para participar desse programa. Bacana. Doutor Fernando, como eu já disse, é uma honra tê-lo aqui, porque conhecimento não falta aqui, né? Hoje o nosso programa vai ser recheado de informações úteis mesmo. Doutor Fernando, nós estamos aí numa onda super comum, né? Porque antigamente o que acontecia? Não existia o casamento, era como se fosse um passo obrigatório na vida da sociedade, né? Em sociedade do ser humano. Hoje em dia, não. Com essa voluptuosidade de atualizações, enfim, parece que até os relacionamentos eles ficaram mais atualizados do que antigamente. Então, hoje a gente já não tem mais aquele número grande de casamentos e aí deu-se espaço para as uniões estáveis. O que são essas uniões estáveis? Bem, doutora Fernanda, essa mudança social é que leva à mudança do direito. Né? Porque primeiro acontece o fato, depois o direito é que vai adaptar isso à realidade jurídica. Né? A Constituição de 1988 prevê, né, o casamento como entidade familiar convencional, a união estável como outra espécie de entidade familiar e a família monoparental, composta de um pai ou de uma mãe com o seu respectivo filho. Perfeito. Né? O que aconteceu agora e mais recentemente? A união estável, já antes da Constituição de 88, era reconhecida como entidade familiar. Perfeito. Só que havia uma dúvida se era a mesma entidade familiar, se aquilo era proveniente de direito das obrigações, né? Prestar serviço um ao outro. Então. A Constituição de 88 acabou com essa discussão e determinou que é uma entidade familiar, assim como o casamento. E a disposição constitucional prevê que é a união entre homem e mulher que tem por finalidade a constituição de uma família e que a lei deve proporcionar a conversão dessa união estável em casamento. Isso era até a recente decisão do Supremo. Ok. Né? Que o Supremo estabeleceu que onde a Constituição diz homem e mulher, não é só homem e mulher para constituir a união estável. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável em uniões homoafetivas. Perfeito. Então, neste sentido, haveria aí uma mudança. Se estendeu o conceito de entidade familiar a essa união. Essa relação homoafetiva. Homoafetiva, né? O que é um avanço, né? Isso. E ninguém pode negar que essa relação de fato existia. Sim. Ela só o direito é que não a reconhecia. Estava ainda com a venda nos olhos, né? Cheio de preconceitos, né? Que é uma coisa natural. E assim, é algo que é difícil, de repente, até o doutor é um magistrado aposentado e tem um pensamento completamente diferente do que muitas pessoas nós vimos aí. É difícil você tentar, claro que não é o tema do não é pauta do nosso programa hoje, mas é que deu o gancho aqui. Até hoje é muito complicado você conseguir inserir algumas mudanças em algumas gerações aí, né? E essa questão das relações homoafetivas é algo que não se tem como relutar, né? Porque
Já existem casais que vivem nessa situação há muitos anos, né? E sem nenhum direito, até a decisão do Supremo, sem nenhum direito reconhecido, né? Dependia de outra parte, né? Sim. O INSS, com muito esforço, conseguiu que o casal homoafetivo, um fosse dependente do outro na Previdência Social. A Receita Federal permitiu que se fizesse a dedução, né? Mas isso à custa de muita luta, de muita discussão, de muita briga, né? E que essa decisão do Supremo agora, a meu ver, acabou. Não se tem mais com que relutar, né? Pode não concordar com a decisão do Supremo. Sim. Né? Porque isso é do direito, é da democracia, é da discussão. Pode discordar e muitos discordam. Mas ela tem que ser cumprida, a decisão. Mesmo porque ela foi proferida numa ação direta de inconstitucionalidade, apreciou o mérito da ação direta de inconstitucionalidade, e pela Constituição Federal, as decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade têm eficácia para todos e têm efeito vinculante. Ou seja, não adianta fugir. Pode discordar, mas tem que ser cumprida. É aquela jargão que nós aprendemos na faculdade, né? Dura lex, ad lex. A lei né? é dura, mas ela tem que ser cumprida. Porque existe, né? A gente sabe o direito, existe o direito posto, que é aquele escrito, Sim. E o direito vivo, que é o proveniente da interpretação dos tribunais. Né? E o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, é aquele que interpreta de maneira definitiva o que diz a Constituição. Perfeito. E interpretou dessa maneira, união estável não é só entre homem e mulher. Casal homoafetivo também tem os mesmos direitos da união estável entre homem e mulher. Agora, por falar em direitos, existe um prazo para que seja comprovada para que exista essa união estável? Não existe prazo não. Né? O que o Código Civil determina, que é a legislação infraconstitucional, né? É que ela seja pública, duradoura, constituída para formar uma família, né? Mas não estabelece prazo. Fica muito subjetivo até essa questão do duradouro. O que seria duradouro aí na sua posição de juiz? Olha, é evidente que para se acolher essa tese do duradouro, né, essa palavra duradouro, para se formalizar isso, precisa ter um prazo. Agora, um ano pode ser não duradouro, dependendo da relação, de como convivem, né, os companheiros, membros da união estável, e pode ser suficiente. Entendo. Né? Se ela for estável, essa união durante um ano, né, se for pública, todos reconhecem essa união estável como se fosse uma família, né? Pode ser que um ano seja suficiente. E em outras relações, um ano não prova essa duração longa para... E há necessidade de coabitação ou não? Não. As decisões mais recentes, assim como o casamento, né? Também existe o casamento e às vezes... As pessoas moram em lugares separados. Moram em lugares separados, né? A vida moderna hoje às vezes exige isso. Né? Mulher trabalha em Fortaleza, marido trabalha em São Paulo, moram no Rio de Janeiro. Verdade. Né? Então, não precisa coabitar. Né? Não há necessidade da coabitação para que seja comprovada a união estável. Olha que depois dessa informação, eu acho que muitas pessoas vão pensar duas vezes antes de pedir a outra em namoro. É bem provável. Não é? Eu acho que o senhor aqui acabou de destruir um sonho de uma moça ou de um rapaz agora, porque já estão preocupados com a divisão dos bens ali na frente. Existe até uma piada, né, que assim, eu ouvi como se fosse a mulher fazendo parte, mas isso serve para o homem também. Vamos lá. Diz que um casal foi jantar, se conheceu, né, numa festa tal, e foram jantar. Aí chegou na mesa... Sentaram-se, né? O garçom serviu, apresentou o cardápio e tal. O rapaz pegou o cardápio, entregou à moça e perguntou, o que você quer?
Falou, eu quero o seu apartamento no Guarujá, o carro e mais um depósito bancário. Excelente, essa é boa. Mas essa aí, o relacionamento de certo não foi para frente. Com certeza não. Ele repensou. Então, não há necessidade de coabitação. E o que provas que, de repente, poderiam ser utilizadas num processo futuro, por exemplo, seriam fotos, né? Ou mesmo um filho, né? Eu acho que isso é... Fotos, filho, conta corrente bancária em conjunta, declaração de imposto de renda conjunta. Às vezes, eu já tive casos dessa natureza, se faz convênio médico, né? Um faz convênio médico e inclui o outro como dependente. Aquisição de, por exemplo... Propriedades, né? Propriedade em comum. E testemunha, né? Que é prova forte, né? Além da documental, né? Perfeito. Mas precisa, assim, sempre é bom, embora a união estável seja um fato, né, e desse fato é que decorrem todas essas consequências jurídicas, é sempre recomendável que se instrumentalize essa união, ou por contrato, né, com registro no cartório de títulos e documentos, para se tornar pública essa relação de união estável, ou mediante uma ação judicial para reconhecimento da existência dessa união de fato. Né? Quando duas pessoas, elas, enfim, resolvem morar juntas e o convênio médico ele exige que seja comprovada essa união estável de alguma forma. Uma simples declaração de união estável com a firma reconhecida no cartório já serve de prova documental ou não? Algumas seguradoras aceitam isso. Né? Uma declaração dos dois, dizendo que vivem em união estável desde determinada época, tal. E outras exigem uma sentença judicial. Perfeito. Aí vai ter que entrar com uma ação judicial, uma ação declaratória da existência dessa união né? para essa finalidade. Aí se leva a sentença na seguradora, na companhia. E aí ela vai aceitar e inscrever como dependente. Ok. Bom, vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida. Eduardo e Ricardo Macários trazem muitas dicas para deixar a sua beleza em primeiro lugar. Programa Beleza em Destaque, toda terça às 8 da noite, aqui na Eco TV. A falta de respeito é uma deficiência grave. A AVAP está se multiplicando pelo Brasil para levar mais dignidade às pessoas com deficiência. Marise Tamaoki traz um pedacinho do Japão para a sua casa. Made in Japan. Às terças-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Eco TV. Estamos de volta. Antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo,
O doutor Fernando, ele tem um recadinho para passar para o pessoal que está em casa. É uma festa em comemoração ao Dia do Advogado, que ocorreu no dia 11 de agosto passado. E essa festividade está sendo promovida pelas subseções de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Diadema, a subseção do Ipiranga e do Jabaquara. É um jantar que vai ocorrer no próximo dia 26 de agosto, às 20 horas, no restaurante São Judas, Demarque, em São Bernardo do Campo. Contamos com a presença de todos e os convites podem ser adquiridos nas subseções dessas cidades que eu já mencionei e nas salas dos advogados dos fóruns da cidade. Importante que esses jantares que a OAB organiza são sempre muito bacanas, né? Muito animados. São muito animados. Está cheio de advogado lá. Cheio de advogado. Vale a pena participar, sim, que é uma noite muito agradável. Bom, no bloco anterior nós falávamos sobre as formas de comprovação da união estável e nós falamos dos filhos. Os filhos havidos nessa união, como funciona a guarda desses menores? Se houver um rompimento da união estável, né, assim como no casamento, o ideal é que o casal estabeleça a forma com a qual vão cuidar dos filhos, ou seja, com quem eles vão ficar. Uhum. Né, e em que dias aquele que não fica com a guarda tem o direito de visitar o filho. É a mesma situação do casamento. Uhum. Né? E isso, a decisão, se não for acordada entre o casal, é decidida pelo magistrado, que vai levar sempre em consideração o interesse do menor, o interesse da criança, do filho. Não é o interesse dos pais que vai prevalecer sobre o interesse dos filhos. Aquele que tiver melhor condições de educar, de criar o filho, é que vai ter a guarda. Perfeito. E é bom ressaltar que hoje, né, existe a guarda compartilhada, né, que é uma alteração que ocorreu no Código Civil, pela qual os dois, o pai e a mãe, têm a responsabilidade de criar e educar o filho, né, perfeito, embora não convivam no mesmo lar. Mais do que justo, né? Mais do que justo. Eu entendo. E ainda uma outra legislação que veio salvaguardar essa guarda compartilhada e esse problema de guarda de menores é a lei que estabeleceu a alienação parental. Perfeito. Né? Ou seja, aquele que impede a visita do pai ao filho ou da mãe ao filho, né, fica sujeito a algumas penalidades, inclusive criminais, e penalidade essa que pode levar até a mudança da guarda, a alteração da guarda. Okay. É bom deixar isso claro, né, para que os pais visitem os seus filhos regularmente sem nenhum impedimento. Perfeito. Até essa questão desse acordo que é feito entre as partes para a própria guarda, isso nós estamos falando num caso de um contrato expresso de união estável ou não? Essa simples resolução boca a boca entre as partes já funciona, já resolve o problema? A resolução boca a boca resolve. Né? Se os dois cumprirem aquilo que ficou acordado. Perfeito. Né? Só vai ser necessária a intervenção do judiciário para regulamentar a guarda e, em consequência, a visita, quando um descumprir aquilo que foi acordado. Né? Perfeito. Por isso que sempre se recomenda que se faça algo escrito, mesmo que não tenha que ser levado à homologação do Poder Judiciário, do juiz de direito. Faça um contratinho, registra no cartório. Estabelece com quem fica a guarda, que dia o outro visita, se tem pensão para ser paga, como paga, que dia. É bom sempre documentar isso. E agora com relação à adoção de crianças, como funciona? Como é que o judiciário ele tem visto essa situação em relações de união estável? A adoção tem um regramento próprio, né, tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né. A situação da adoção por companheiros, ou seja, aqueles que vivem em união estável, e por casados, no matrimônio convencional,
as exigências são as mesmas, os requisitos os mesmos, né? Ou seja, só pode adotar maior de 18 anos, se for adoção conjunta, né? Só se for marido e mulher, ou companheiro e companheira. A diferença de idade entre o adotante e o adotado tem que ser superior a 16 anos de idade. Ok. Né? E agora, com essa decisão da união, do reconhecimento da união estável para os homoafetivos, eles também podem adotar, né? Porque é uma entidade familiar, né? E os requisitos são os mesmos. O que o judiciário faz com a adoção são alguns estudos, né, sociais e psicológicos daquele que pretende adotar e do que vai ser adotado, do adotando, e é por isso que a lei exige um estágio de convivência, um período de convivência antes de conceder a adoção, e durante esse período o Poder Judiciário, por intermédio dos seus técnicos, dos seus psicólogos, dos assistentes sociais, fazem um estudo e que no final recomendam ou não a adoção. Independentemente se quem está requerendo a adoção é casado de forma convencional, ou vive em união estável, ou é solteiro, ou viúvo, ou agora, pela decisão do Supremo, ao meu ver, também para casais homoafetivos. Por que hoje em dia nós percebemos e ouvimos muitas reclamações que o processo de adoção é tão longo? Eu não sei se é longo, né, mas é um processo que precisa ter um cuidado maior na sua apreciação. E ele é longo, segundo o conceito normal, no geral, aí, ao meu ver, não. É um processo mais demorado exatamente por causa disso, né? Você precisa de estudos sociais e psicológicos que às vezes não é um só. Né? Durante o período de estágio de convivência, dependendo da situação, vários estudos são feitos, né? Um depois de um mês, outro depois de 3 meses do estágio de convivência, e vai indo assim, até o juiz se sentir seguro, o juiz e o Ministério Público, que também participa do processo, né? Até se sentir seguro de que aquela adoção vai resultar em benefício para o adotado. Perfeito. Porque esse é o critério legal, né? A adoção só vai ser deferida se trouxer reais benefícios para o adotado. Então, para ter uma segurança de que esses benefícios serão reais com a adoção, é que o processo tem que passar por todas essas fases, né? E como o judiciário está sobrecarregado, isso não é novidade para ninguém, né? Esse processo demora. É que às vezes a gente ouve mesmo dizendo, poxa, tantas crianças aguardando, né, a adoção em lares, e, enfim. E muitas pessoas com o coração aberto para adotar, só que o processo é tão lento, tão demorado, que acabam se desistindo, né, dessa... Sim, a respeito de adoção, que crianças em lares e tal, assim, há um certo preconceito em se adotar criança depois de determinada idade. Sim, também tem isso. Todo mundo quer adotar o recém-nascido, né, o que tem 1 ano, tal, 3, 4 anos, se tiver numa instituição de abrigo, já não há muito casais interessados. Então, eles vão ficando lá, né? E o que é uma coisa ruim para todos, né? Com certeza, é uma pena, porque aquelas crianças crescem ali, depois de determinado momento elas precisam sair, enfim, estão abandonadas novamente, né? Embora tenha havido uma modificação agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece um prazo para que essas crianças sejam colocadas fora do abrigo, da casa de abrigo, e sejam colocadas em lares substitutos. Tal. Mas a gente sabe que a realidade é diferente do que o legislador imaginou. Né? Nesse Brasil grande, com diversas diferenças sociais, culturais, isso é muito difícil de acontecer. Infelizmente, né? Bom, estávamos falando aí a questão dos filhos e numa situação de divisão de bens, quando há o falecimento de um companheiro que estava se convivendo em união estável, qual que é o procedimento
para o sobrevivente? Aí nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o regime de bens. Né? No matrimônio, os regimes existentes são da comunhão parcial, que é o regime legal, né? Pelo qual aqueles bens adquiridos por cada um dos cônjuges antes do casamento não se comunica ao do outro cônjuge. E o regime da comunhão parcial estabelece que os bens adquiridos depois do casamento pertencem aos dois. Né? Perfeito. Com algumas exceções. Ao regime da comunhão universal, todos os bens anteriormente adquiridos e posteriormente adquiridos ao casamento são comuns aos cônjuges. Existe o regime da separação convencional, né, onde a parte estabelece que aqueles bens adquiridos antes do casamento e os posteriores ao casamento pertencem a cada um deles. Né? E existe o regime da separação obrigatória. Para aqueles casos específicos do Código Civil, especialmente aqueles que se casam com mais de 70 anos de idade. Hoje, Okay. Anteriormente era de 60, houve uma modificação no Código Civil, passou a ser de 70 anos de idade. E existe ainda o regime da comunhão dos aquestos, que é um regime misto. Ok. Para estabelecer como se faz a divisão de bens no caso do falecimento, é preciso saber qual é o regime de bens adotado no casamento Por eles. ou na união estável. Se ninguém na união estável estabelecer de outra forma, o regime legal é o da comunhão parcial. Mas as Perfeito. partes, por contrato, Elas podem podem escolher, escolher o regime. dentre os regimes previstos no Código Civil, um deles. Perfeito. E aí, se for da comunhão parcial, aquilo Tudo que foi, é de um... o que é de um antes da união pertence só a ele. Né? O que foi adquirido durante a união é metade para cada um. Perfeito. Se for da separação, que eles adotaram o regime, tanto o anterior quanto o posterior à união estável pertence particularmente a cada um dos companheiros. Não, os bens não se comunicam entre os companheiros. E se, por exemplo, não for definido isso pelas partes nessa união, eles simplesmente se reuniram e vamos morar juntos. E ali ficaram. Como é que funciona essa divisão de bens? Embora não escrito, prevalece o regime da comunhão parcial. Comunhão parcial. Perfeito. Isso sem contar, nós estamos dizendo só qual é o direito do companheiro. Né? Isso sem esquecer o direito dos filhos comuns, né? Havidos Nessa união. nessa né? união que são herdeiros necessários e têm direito a receber a herança pelo falecimento de qualquer um deles. Né? Porque a ordem da vocação hereditária é descendente, em primeiro lugar, ascendente, cônjuge, né? E aí o colateral, o último, a colateral até o terceiro grau. Aquele sobrinho se Isso. a herança do tio rico, né? Isso. Perfeito. Isso mesmo. Vamos para um breve break e voltamos em seguida. Você ficou curioso para conhecer o mundo de vinho? Não percam. Quarta-feira, às 10h30 da manhã. Na Eco TV. O Mundo de Vinho! Às vezes me pergunto, por que as pessoas não veem o deficiente físico como homem? Elas pensam que um deficiente não pensa, não tem inteligência. Mas estão muito enganadas. Podemos não falar, mas pensamos e existimos. Nós, deficientes, devemos mostrar para o mundo o quanto existimos. O quanto estamos vivos com nossos pensamentos muitas vezes incompreendidos. As pessoas pensam que somos mortos-vivos, mas na realidade somos escolhidos por Deus para mostrar à humanidade o quanto somos fortes.
Somos pessoas com sentimentos e temos amor, dor, alegria, tristeza, como todos os seres humanos. Nós, deficientes, somos apenas limitados fisicamente, mas ilimitados mentalmente. As pessoas que não nos conhecem não querem enxergar nossa capacidade, porque somos diferentes. Mas somos seres humanos. Eu penso, eu existo. Encontrei a felicidade. Vem pra cá. Eu quero a sua visita. O programa que está do lado do trabalhador espera por você. Sindicalismo e Cidadania. Toda quinta, às 10 da noite, aqui na Eco TV. Estamos de volta falando sobre união estável com o Dr. Fernando Brigante Filho. No bloco anterior nós estávamos falando do regime de divisão de bens. E agora como é que fica essa finalização, se nós podemos dizer assim, ser assim, dessa sociedade de fato, que é essa união estável? Bem, a união estável é um fato. Então, a dissolução ou o rompimento da união estável, basta um sair de casa. Perfeito. Ou não se encontrar mais. E buscar um cigarro e nunca mais aparecer. E nunca mais aparecer de volta. Né? É um fato e aí está resolvida, dissolvida a união estável. Ao contrário do casamento, que hoje exige só o divórcio para que haja o rompimento do casamento. Antigamente, no casamento, precisava uma separação judicial, uma separação de fato por mais de 2 anos, e depois disso tudo resolvido é que sairia o divórcio. Hoje não, hoje é direto o divórcio. Né? E na união estável é a separação. Né? É recomendável que esse rompimento seja documentado de alguma forma. Ou entre as partes mesmo, né, por intermédio de alguma coisa escrita entre eles, ou por intermédio de uma decisão judicial de reconhecimento e dissolução da união. Por que isso? Porque fixando a data do rompimento, da dissolução da união estável, cessam as obrigações todas, né? Inclusive com reflexo naquelas obrigações financeiras entre os cônjuges dispostas, né, também tem um tratamento se ficar documentado por escrito a data em que houve essa dissolução. Bacana. Em síntese, é isso. Agora, com questão a pensão alimentícia, não para os filhos, porque com o filho é tranquilo de você conseguir comprovar pela certidão de nascimento. Mas agora aquele convivente, né, que se acha no direito de pleitear aí uma pensão. Vai ter que provar a necessidade, né?
e a possibilidade do outro convivente de arcar com o pagamento, né? Cai na regra geral dos alimentos, né? Quem precisa tem que provar e quem paga tem que ter possibilidade de efetuar o pagamento, né? A exceção de que quem precisa provar é com relação a filho menor de idade, porque até completar 18 anos a necessidade é presumida do menor, né? O legislador estabeleceu que até 18 anos a necessidade é presumida. A partir daí, todos aqueles que quiserem alimentos vão ter que provar a necessidade e a possibilidade do outro fazer o pagamento. Com relação à pensão por morte, né, que o INSS defere, enfim, é bom entender que todos aqueles que convivem em união estável, a parte sobrevivente tem direito a essa pensão por morte? Tem direito à pensão por morte. Né? Tá. O que acontece é o seguinte, alguns institutos de previdência se contentam com um documento pré-existente comprovando a união estável. Uhum. Outros exigem sentença judicial de reconhecimento. Ou seja, aquele que vive em união estável, no caso de falecimento de um dos conviventes, dependendo do tipo de instituto previdenciário que vai fazer o pagamento da pensão por morte, vai precisar entrar com uma ação na justiça para comprovar que efetivamente vivia em união estável. Com essa sentença declaratória, leva no Instituto de Previdência e aí é admitido como convivente, como beneficiário da pensão por morte. Perfeito. Então, assim, a união estável, em termos gerais, em termos legais, se assemelha ao matrimônio, mas guardadas as devidas proporções, né? Porque o casado leva a certidão de casamento. Já resolve o problema. Está resolvida a situação, né? E o convivente, aquele que participa de uma união estável, precisa de uma prova que não é só a certidão de casamento. Às vezes precisa de uma sentença judicial que, como eu já disse, é demorado porque o nosso Poder Judiciário, infelizmente, está assoberbado de serviço. Perfeito. Agora, com relação àquelas indenizações que são pagas, seguro de vida, enfim, se o casal, né, esses conviventes, eles não tiverem filhos, mas do relacionamento anterior do falecido houverem filhos, para fazer o recebimento desse valor, eu já vi muitas situações dessa. A pessoa entra em pânico porque os filhos entram buscando essa pretensão. Que orientação o doutor daria para essas pessoas que ficam nessa situação realmente complicada? Olha, a primeira orientação que eu daria para o telespectador é procurar urgente um advogado, né? E o advogado, dependendo da situação, vai saber orientar essa pessoa de uma maneira mais adequada para aquele caso. Okay. Por exemplo, deixou um seguro de vida e a convivente não é indicada como beneficiária no contrato de seguro. A companhia seguradora vai pagar para os herdeiros legais. Uhum. Né? Tá. Se alguém fosse me procurar, entraria com faria uma notificação para a companhia de seguro, dizendo que eu vivo em união estável, que vou comprovar aquilo, já entrei com a ação para comprovar, para suspender o pagamento, alguma coisa dessa natureza. E quando entrasse com a medida judicial para requerer o reconhecimento da união estável, pediria uma medida cautelar, né, para oficiar a seguradora para não fazer o pagamento até a decisão daquela ação. Ou pelo menos para reservar o valor, o quinhão daquela convivente e fazer o pagamento aos herdeiros legais, reservando esse quinhão, né? Depois de havido esse pagamento, vamos supor essa hipótese de que não houve o tempo hábil e a seguradora fez o pagamento para outra parte. Qual é a medida que esses herdeiros ou essa herdeira tem para receber esse valor de volta? Só entrando com uma ação judicial contra os herdeiros que receberam, né, comprovando a união estável e requerendo que eles paguem o quinhão dela, ou dele, né, do convivente. É por isso que é interessante
todo mundo pensa, de repente, no calor das emoções, né? E nunca lembra que você precisa fazer um contrato, que algumas situações precisam ser realmente definidas, porque quando pesa realmente a necessidade é muito complicado. Eu sempre digo uma coisa assim, e não é nem fazer contrato, né? Assim, só fazer o contrato. Eu digo o seguinte, o brasileiro não tem o hábito de consultar advogado antes de fazer os seus negócios. Isso é verdade. Né? Ele só vai procurar o advogado depois que fez o negócio, depois que a coisa está dando errada, depois que já está havendo um conflito entre as partes, aí ele vai procurar um advogado. E às vezes, nessa ocasião, o advogado já não consegue mais nenhuma solução razoável. Né? Então, a recomendação que eu faço sempre para todos com quem eu converso, é o seguinte: você vai fazer um contrato para adquirir um imóvel, procura um advogado antes de dar o sinal. Verdade. Né? O advogado te orienta, diz como é que tem que ser o recibo de sinal, faz o recibo de sinal. Né? Você vai contrair matrimônio, procura um advogado para saber que regime de bens é melhor para ser adotado, se é o da separação, se é o da comunhão parcial, se é o da comunhão universal. Né? Você vai querer se separar do seu marido ou romper a união estável, procura um advogado. Nós adquirimos isso durante a convivência, ele tinha aquilo, nós temos filho, não temos, nosso filho está grande ou está pequeno. Tá? Para o advogado orientar essa pessoa de como se comportar. Exatamente. Né? O que é feito, né? Normalmente no Brasil? Faz o contrato, assina, casa, depois vai vendo, poxa, mas eu podia ter escolhido outro regime de bens. É verdade. Hoje é possível até mudar o regime de bens, mas precisa provar por quê, quer mudar, tal, né? Mas se tivesse tido uma orientação de um advogado, poderia já de início ter escolhido um regime mais adequado para aquele casal. É verdade. Né? Essa questão mesmo dessa cultura de não se consultar um advogado, porque, por exemplo, você tem algum problema de saúde e você vai correndo ao médico, né? Isso. E, infelizmente, os advogados são sempre mal lembrados, né? Mal lembrados, né? Eu trabalhei numa empresa multinacional, antes de ser juiz, né? Quando eu era advogado, e existia uma norma na empresa, segundo a qual o diretor-presidente, o diretor financeiro, né? Que fosse assinar um contrato que implicasse em obrigações para a empresa, ele só poderia assiná-lo se houvesse um visto do departamento jurídico no contrato. Perfeito. Né? Para ressalvar qualquer eventual responsabilidade da empresa. Uhum. E se numa auditoria que havia comumente na empresa, se constatasse que um contrato desse tipo tinha sido assinado sem o visto do jurídico, o diretor era punido, às vezes transferido, e às vezes até demitido, né? Para ver a importância que tem o advogado no contexto dessa empresa. Né? A maioria das empresas de grande porte. Né? Só que na sua vida pessoal, particular, talvez o diretor dessa empresa, né, seja você mesmo, faça as coisas sem consultar advogado. Né? É verdade. Então é uma coisa, uma situação ruim. Às vezes o conflito chega a tal ponto que não dá mais para salvar nada. É verdade. Você perde o dinheiro, perde a casa, perde o investimento, né? Perde o sossego se trata de relação familiar. Com certeza. Né? Então, a recomendação é sempre essa: consulte advogado. Vão dizer, mas advogado é caro, a consulta é cara. Então, às vezes é melhor pagar uma consulta para advogado, que não é tão cara assim. Não, todo mundo né? pensa que é um absurdo, né? Do que perder um patrimônio, né? Do que viver uma vida infeliz aí num relacionamento de união estável, de casamentos, porque não quer se desfazer dos bens, não quer perder metade do patrimônio, tá? Essas coisas todas. Então é melhor consultar advogado. É uma questão cultural. Consulta não é cara.
Não, não é caro mesmo. E as pessoas, elas assustam, né? De advogado, não. Porque sempre tem aquelas piadinhas de mau gosto que são feitas com a gente, né? Eu não sei porquê. Mas a gente já está acostumado com elas também. Já nem liga muito, isso. né? Bacana. Doutor Fernando, estávamos conversando há pouco também no intervalo com relação até à ESA, né? Qual que é o papel da Escola Superior de Advocacia aqui na cidade? Por exemplo, esse núcleo que nós temos aqui em Santo André. O núcleo da Escola Superior de Advocacia está ligado ao núcleo central, o núcleo de São Paulo, né? E a atividade primordial da Escola Superior de Advocacia é capacitar advogado, né? Reciclar o advogado. Perfeito. Mediante a elaboração, né? Ministrando cursos, ministrando palestras, e é possível até na Escola Superior da Magistratura, da Advocacia, se fazer curso de pós-graduação. Né? Bacana. Curso longo, né? Todos os cursos da Escola da Advocacia obtêm registro no Conselho Estadual da Educação. Ok. Né? Por isso é que os cursos são todos reconhecidos, são cursos que são avaliados pelo Conselho Estadual da Educação antes de serem levados avante. Então, a atividade primordial é reciclar o advogado, né? Tornando ele sempre atento às mudanças legislativas, às mudanças de orientação jurisprudencial. Tá? E o núcleo de Santo André tem essa finalidade, né? Sempre respeitando as orientações do núcleo central da escola, que é em São Paulo. E os advogados ou estagiários aqui da região que tiverem interesse em participar de cursos, o que eles devem fazer? Qual que é o caminho a percorrer aqui na OAB de Santo André? O que nós instituímos foi o seguinte, existe uma funcionária que é auxiliar acadêmica da escola, da advocacia, que é a Iane. Ela recebe dos estagiários e dos advogados as sugestões para serem efetivados os cursos. E aí, dentro da possibilidade de se achar o professor, de se localizar lugar, dependendo do número de pessoas, de se ver custo também, né? O núcleo promove um curso dessa natureza. Perfeito. Né? E sempre voltado a isso. O núcleo da Escola da Advocacia está procurando atender o interesse dos advogados. Perfeito. Né? Na medida do possível. Ótimo. Bom, recebemos aqui uma interação da Mariana de São Caetano, que pergunta: quando é feita uma declaração de união estável que inclui o usufruto de plano médico de uma das partes, quando há dissolução dessa relação, isso interfere na partilha dos bens, o convênio, e isso serve para todas as obrigações legais do casal? Entenda aqui o que eu acho que ela quer dizer, se de repente, quando há esse encerramento dessa sociedade de fato, se a parte é eliminada do convênio médico. Eu acho que é isso que ela disse, bem que está dizendo aqui que em relação ao usufruto de plano médico. Então... O que normalmente ocorre com relação ao plano médico, essas coisas mais sociais do que legais, né? Normalmente, o casal chega num acordo em que, durante um período de tempo, a pessoa ainda é mantida como dependente no convênio médico, né? Que é exatamente o prazo para que as partes consigam se ajustar, e aí ela se retira daquele convênio médico e faz um outro. Se não houver uma disposição de acordo nesse sentido, né, o rompimento da união estável leva à exclusão do beneficiário, né, mediante uma simples carta do titular do plano à companhia de seguro, à companhia médica, né, pedindo a exclusão daquela pessoa como beneficiária do plano de saúde. Agora, se de repente eles tiverem feito um contrato em que, olha, eu não vou te tirar do plano de saúde nunca, aí ela teria que entrar com uma medida judicial. Se a pessoa já foi excluída do plano, para que seja restabelecido o benefício. Né? Uma ação judicial, desde que haja uma prova de que assumiu o compromisso de nunca
fazer a exclusão Eliminar, né? do plano. Às vezes acontece da pessoa ter já uma doença pré-existente, enfim, questão mais social mesmo do que... Mais de respeito, né? De ser humano. Aquele convivente que durante algum tempo, né, auxiliou ali no trato das coisas domésticas e foram felizes. Verdade. Perfeito, Mariana, espero que tenhamos respondido a sua questão aqui. Antes da interação da Mariana, nós falávamos dos cursos. Tem algum telefone ou algum e-mail onde o advogado ou o estagiário possam estar enviando essas sugestões aí de cursos? O telefone é da Casa do Advogado de Santo André, né, que fica na Avenida Portugal, número 233. O telefone é 4994-3040. Né, e para falar com a escola, com a funcionária Iane, que é auxiliar acadêmica da Escola Superior da Advocacia. Perfeito. Bom, estamos chegando no fim do nosso programa hoje. Gostaria primeiramente, que eu esqueci aqui de mandar um abraço ao Dr. Fábio Picarelli, porque ele sempre fica muito bravo quando a gente não lembra aqui no programa. Mas eu já estou cobrando a visita dele aqui há mais de meses. Todo o programa eu digo, o Dr. Fábio Picarelli fugiu do programa, não aparece aqui, mas a gente pega ele de jeito ainda. Ele está muito ocupado. É verdade. Dr. Fernando, gostaria de agradecer muito a tua presença, pelo brilhantismo aí com que ministrou o nosso cursinho aqui de União Estável. E gostaria de convidá-lo para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema também. Eu agradeço o convite, né, agradeço a paciência dos telespectadores e estou sempre à sua disposição, doutora Fernanda, para poder auxiliar e levar algum tipo de conhecimento que eventualmente eu tenha para conhecimento de todos. Eu agradeço, muito obrigado. Nós aqui agradecemos. Bom, programa que vem nós vamos tratar sobre as questões da infância e da juventude. Então, se você tiver alguma dúvida, vai preparando para ligar para a gente para tirar a dúvida, que vai ter uma advogada aqui falando sobre isso. Gostaria de agradecer muito a tua audiência e dizer que te espero semana que vem. Até lá!